Olá pessoal do ParadaCast, hoje a gente está retornando com esse projeto do podcast aqui do Parada Advogados. Estamos um tempinho parado, mas estamos todo reformulado, tudo agora é cara nova aqui com a gente. Hoje eu estou com dois convidados muito especiais. Estou aqui do meu lado esquerdo a Patrícia, ela é uma colaboradora nova aqui no Parada, ela está há em torno de um mês cuidando do desenvolvimento humano. E eu estou aqui do meu lado direito com o Nunes, um amigo, posso dizer assim, é isso aí, que me incentivou um pouco na minha vida. Conforme a conversa a gente vai falar sobre isso. Primeiro eu vou deixar a palavra para a Paty, para ela falar um pouquinho sobre ela também. Então, você, Paty. Bom, Patrícia, todos me chamam de Paty, né? Sou psicóloga formada em psicologia, tive pós em gestão de pessoas e psicologia organizacional. E desde uns 5 anos atuo na área de a parte de liderança, desenvolvimento de liderança, cultura, gestão de pessoas, nessa parte de autodesenvolvimento das empresas, que a gente sabe que falar de cultura é muito difícil, mas a gente sabe que ela é assim, extremamente essencial dentro de uma organização. Então, a gente sabe que, né, é difícil de falar, mas quando a gente coloca em prática, a gente vê que as coisas fluem muito bem, é primordial. Então, estou há 5 anos aí, mais ou menos, nessa área. Gosto bastante, sou suspeita para falar. E acho que é isso. É isso. E o Nunes, fala um pouquinho sobre você, Nunes. Bom, sou eu, né? Mas sou o Nunes. Hoje eu sou empreendedor, né? Hoje eu empreendo aí na área de logística e na área de educação. Gosto do que faço e faço o que gosto. Acho que isso é uma grande vantagem nos meus business. É realmente fazer aquilo que me desperta realmente interesse de desenvolver e uma paixão é desenvolver pessoas. Então, quando a Paty fala sobre cultura, já me identifico com esse assunto, né? E antes de falar até mesmo essa abertura do podcast aqui, com mais detalhes sobre mim, sobre nós, eu queria aqui já deixar uma mensagem para quem vai nos ouvir depois, né? Tenham vocês na cultura de podcast também na empresa de vocês. Isso ajuda muito os funcionários, a conexão de funcionários, colaboradores. Então, parabéns pela iniciativa de vocês aqui, de levar informação, acrescentar na vida das pessoas. E tenho certeza que vai ser um papo aqui, depois eu falo mais sobre mim, para não ficar um currículo aqui, uma apresentação de currículo, certo? Vamos nessa. Vamos lá. Vou fazer uma primeira pergunta para guiar nosso podcast e depois a gente vai vendo que caminho que vai levar a gente. Paty, perguntar para você. Como é que as experiências passadas, né, nos trabalhos passados, moldaram você para hoje você atuar nessa área de desenvolvimento humano também? Como é que a bagagem que você traz consegue te ajudar nisso? Olha, eu era muito nova, eu tinha 15 anos quando eu comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar em banco. E foi nisso que me deu o start de eu quero trabalhar em empresas. Sempre tive um pezinho mais para a parte da saúde das pessoas, assim, sempre quis fazer algo em torno da saúde. E quando eu entrei no banco, eu me encantei pela área organizacional e falei, quero seguir nisso, mas como eu sigo na área organizacional, cuidando de pessoas, como que eu vou fazer mexer nisso daí? Porque eu tinha também muito interesse na parte de hospitalar, muito distante uma coisa da outra. E aí, indo nisso daí, quando eu entrei na faculdade, tive a oportunidade de fazer os estágios, fui para a área, como eu já estava estagiando na área organizacional, peguei o estágio hospitalar obrigatório. E aí foi quando eu falei, não, é bacana, é gostoso, mas a parte da organização me pega mais, porque nisso daí, dentro do banco e nas outras áreas que eu passei, eu via, principalmente na minha última experiência, eu vi que as empresas, elas têm um potencial muito grande para ter pessoas muito boas, mas muitas têm gaps absurdos, que às vezes você perde um profissional excelente porque você não soube desenvolvê-lo. Então, no banco eu via muito isso, nas outras experiências também. Então, eu falei assim, vamos cuidar de pessoas, porque se eu cuido de pessoas, se eu tenho pessoas que estão engajadas dentro da minha empresa, eu vou conseguir ter bons resultados. Então, acho que foi mais essa parte de querer juntar o cuidar de pessoas com trazer, né, retorno também para uma organização, dentro de uma organização. Mas juntei os dois e aí entrei na área. E você, Nunes, como é que você cai nessa área aí de desenvolvimento, de mentoria? Treinamento, né? E etc. Escuta a Paty fala ali, me remete lá, eu sempre abro essa parte, quando é me permitido falar sobre esse assunto. Quais as experiências me trouxeram, me fizeram chegar aqui hoje, ser o que eu sou. A somatória de todas elas, né? Tem muita coisa ruim. Certeza que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa maravilhosa, né? É importante deixar esse claro para quem nos assiste, porque as pessoas, elas sempre vão nos medir pelo momento atual. Sim. Exato. Sempre vai ser assim. Mas eu queria
compartilhar de uma experiência importantíssima que eu carrego isso com muito carinho. Eu comecei a trabalhar, não porque eu gostava, mas porque eu tinha necessidade de trabalhar, porque eu comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. Aos 13 anos de idade, em Guarulhos, existe até hoje um jornal chamado Folha Metropolitana, e ele era vendido. Eu peguei o último ano de venda desse jornal, depois ele passou a ser gratuito. E tem uma experiência que eu gosto de compartilhar com todos, que às vezes as pessoas acham que, poxa, como é ruim, né? Às vezes bom. E eu peguei a primeira venda, foi mais ou menos assim, eu fui lá, precisava de um garoto, eu falei, como que é? Ele falou, tem que vender jornal, eu falei, tá bom, não teve muita explicação. RH não, né, Paty, desculpa aqui, mas nesse momento, vamos lá. E eu peguei meus 10 jornais, saí, onde vende jornal? Banca de jornal. Fui do lado da banca de jornal, falei, esse jornal que tá passando, apanhei do dono da banca de jornal. Tomei um tapão na orelha, falando, é aqui que pica. Eu falei, cara, pra trabalhar tem que apanhar, pensei comigo. E atravessei a rua. E era um hotel, tinha um cara muito bem vestido, né? Assim, eu não tinha vendido um jornal ainda, tá bom, gente? Falei, aceita um jornal? Ele falou pra mim, o que é que tem de manchete? Qual é a manchete? Aí eu peguei, fui lá pro jornal, quando eu li a manchete, botei pra ele, ele falou, obrigado. Não é interessante. Descobri um segredo. Aí eu falei, cara, bom, saí vendendo, vendi os 10 jornais, porque eu tinha que oferecer, e eu fui oferecendo. E jovem garoto não tem muito medo das coisas que você vai fazendo. Só que tinha um detalhe. Quando eu ofereci os 10 jornais, né, que eu acabei minhas vendas, que eu voltei para o posto de apoio, ponto de apoio, você recebia 50% que você tinha vendido. Eu voltei para casa, dei o dinheiro para minha mãe, e minha mãe comprou um fígado para fazer mistura de almoço. Falei, cara, misturei, então se amanhã eu ganhar mais 5, falei, não vejo ela trabalhar, né, bom, tá bom, mas não. Outro dia eu voltei, quando eu fui sair do lugar, eu falei pro cara assim, cara, o que são as manchetes? Cara, a manchete, todo o caderno aqui, toda a página, inclusive tudo aqui tem uma manchete, tá? Falei, legal, sabe o que eu fiz? Falei, beleza, se eu encontrar aquele cara, eu sabia os horários, já sei a manchete, vou vender meu primeiro jornal pra ele. Subi a rua, vi o cara, falei, e aí, que é o jornal? Eu falei, eu sei a manchete. Ele falou, qual é? Aí eu falei a manchete, ele falou assim, o que tem no caderno 2? Cara, que raiva, né? Bom, assim, fui lá, vendi os 10 jornais. No terceiro dia, voltei, falei, o que é caderno? Aí o cara me explicou que eram os cadernos. Quando eu voltei, ele não estava na porta do hotel. No terceiro dia de trabalho, quarto de trabalho, o cara não estava. No quinto dia de trabalho, uma sexta-feira. Guardem isso, tá bom, gente? Nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus desejos, das suas vontades, por menor que seja. Por menor que seja. E aí eu tava pronto, sabia que era manchete, eu vi o cara, mas eu fui e falei, hoje que ele não me... Quando eu cheguei perto dele, falei, bom dia. Ele falou, bom dia. Isso 7 horas da manhã, tá bom? E ele estava muito bem alinhado, sempre estava muito bem vestido. Falei, bom dia. Ele falou, bom dia. Eu falei, tudo bem? Tudo bem. Eu falei, a senhora aceita um jornal? Ele falou assim, você sabe que tem na manchete pela sua cara para ir no caderno 2 também. E sério? Eu falei, o que mais você sabe? Eu falei assim, eu sei o que é a diagramação lá do caderno 3, que eu posso te falar também. E ele falou, então me fala, o que tem no caderno de esporte? Aí eu lembro que tinha alguma coisa da portuguesa, alguma coisa assim. Expliquei para ele. E eu tinha 20 jornais. Eu já vendia 20 jornais. Eu tinha levado. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu vou comprar os 20 jornais. Eu falei, incrível. Feliz da vida. Primeira venda. Já terminei o que eu trouxe. Eu falei, estourei. Aí ele comprou os 20 jornais e falou assim, todo dia você pode trazer 5 jornais que eu vou comprar de você. Todos os dias 5. Pode vir que todos os dias eu compro 5. Se eu não tiver que procura aquela moça ali que ela vai te pagar. Aí beleza. Peguei o dinheiro, voltei lá e falei, posso pegar mais 20 jornais? Porque eu sabia... E tinha as outras pessoas que você tinha outras pessoas que eu poderia oferecer, porque aquele dinheiro não era, eu ia ficar rico aquele dia. Minha riqueza chegou, chegou minha riqueza. Aí cheguei lá, o cara me deu mais 20 e eu passei por ele e aí ele viu. Eu falei, obrigado, né? De novo ele falou assim, porque era bem próximo do hotel onde tinha esse ponto de apoio. Ele falou, parabéns, um dia você vai entender. Entendeu o quê? Quero vender 5 amanhã, né? Bom, quero resumir aqui, quero parar aqui. Vendi os outros 20, voltei para casa e minha mãe, eu tinha botando dinheiro, quase me bateu, né? Você tinha botando dinheiro, eu expliquei para ela. Minha mãe fez a primeira compra que meu pai não comprou fiado. Isso mexeu muito comigo. E meu pai disse isso, minha mãe disse isso, porque tinha aquela coisa de receber, quando eu recebi, comprar e tal. O que eu quero deixar para vocês aqui?
Até hoje, eu lembro desse dia. Sabe por quê? Porque ele despertou em mim a curiosidade em aprender, a curiosidade em trabalhar. Hoje ele vive até hoje, eu conheço ele, tenho muito carinho por ele. Ele me impulsionou. Ele se Ele me desenvolveu. É. Ele fez coisas que naquele momento a situação não permitia de empresa. Mas tem outra parte importante. Eu quis. Sim. Eu desejei. Você buscou, como ele falou. Tive vontade. Então, muitas das vezes, as nossas experiências, que ainda não perceptíveis, elas impactam exatamente no momento como de hoje. Aliás, estamos do jeitinho que pedimos para a vida hoje. Se a tua experiência negativa, você não corrigiu ela por algum motivo, seja que você criou, você foi impactado por alguém, você é refém dela. Você será refém dela. Então eu particularmente entendo que todas as minhas experiências do trabalho, as positivas que eu criei, as negativas que eu também criei, os meus erros, eles me impactam diretamente hoje. De que forma? Eu tenho consciência, não vou naquele caminho, Sim. né? E, legal, vou pegar todo esse aprendizado e transformar numa cultura, contribuir com a cultura da empresa, impulsionar outras pessoas, servir outras pessoas no trabalho. Eu acho que eu tenho muito mais da minha história do que eu vivo hoje. Não tenho dúvida disso. E nesse ponto que você trouxe da história que você viveu, é muito engraçado a gente pegar o quanto ele te desenvolveu aos poucos. Aos poucos. Não adianta querer te perguntar, por exemplo, eu podia te perguntar todas as informações naquele primeiro dia, e aí você não ia conseguir responder talvez no segundo dia, porque como você ia guardar tanta coisa, como você ia aprender tanta coisa de uma única vez. Então acredito que, não sei como que vocês enxergam, mas a importância do desenvolvimento realmente aos poucos, não tentar empurrar um conhecimento na cabeça das pessoas. Cara, Vini, é tão importante você estar dizendo isso agora, para todo mundo que assiste a gente, porque você trouxe um pouco do imediatismo que as pessoas vivem Sim. hoje. O mundo que a gente vive hoje, né? As empresas, eu acredito que elas contratam seus profissionais pela ponta do iceberg. O que vem por baixo vai descobrir no dia a dia. A empresa me contratou porque eu fui lá e pedi. Agora, a parte de baixo disso foi minha. Foi a minha essência que foi lá e disse, cara, eu não desisti dele. Sim. Mas ele me provocou, né? Quando ele disse que o que tinha na outra etapa. Então, o que eu vejo, né? Como é que eu encaro tudo isso? Como é que eu vejo? A parte trouxe, a área de saúde era distante? Era. Mas ela se encontrou. Ela olhou um jeito, um mecanismo de entrar num movimento. Então, hoje, o que eu vejo nas indústrias são muita gente querendo algo que não é a empresa que vai te dar. É você que tem que buscar. Sim. Sabe aquela coisa, se a empresa pagar um curso, eu faço? Não, vá atrás de você. Exatamente. E acho que só complementando, o grande erro das empresas está em contratar pelo currículo e não pelo comportamento. Porque a gente se contrata, ok, a pessoa pode ter uma experiência muito boa, mas se ela não condiz com os valores da empresa, não dá aquele match, gente, esse funcionário não vai ficar. Seja você que vai desligar ou ele que vai pedir para sair, porque ele não vai ser compatível. Então tá um buraco muito grande aí também, né? E que precisa ser discutido. Sim. Totalmente, tá? No meu ponto de vista, Com discutido. certeza. Precisa dizer muito discutido, mas discutido é da alta organização, né? Aos demais. Quanto a empresa está disposta a desenvolver essa pessoa, né? Porque se ela tem um comportamento certo, gente, tudo a gente aprende, a gente consegue se desenvolver. Somos treináveis, né? Somos treináveis. Agora, valores, o que a gente acredita, quais são nossos princípios, não tem como, né? E é fundamental, né? Exatamente. Saber quais são os princípios das pessoas é fundamental. Você ter esse... Por exemplo, eu vejo muito aqui nessa parte do DH, né? A importância do DH na empresa, de ter esse contato com o colaborador, de estar próximo para entender o que o colaborador pensa da empresa, né? Aquela pesquisa de clima organizacional que as pessoas acham que é uma besteira, né? Vou ter que responder aquilo ali, que não sei o quê. Que saco. E que, na verdade, é a única forma macro, né, do DH conseguir as informações todas. E assim, Paty, trazendo isso, o que você vê, o que você conseguiria colocar dentro hoje aqui do escritório que você pensa, né? Sabendo que você vem de fora, com um mês ainda, qual que é o seu pensamento? O que você tem de estratégia? Assim, o que você pensa futuro? Olha, primeiro acho que é essencial a gente conseguir conhecer bem, né, a empresa, conhecer as estratégias, o que ela visa, qual que é o objetivo, porque eu sempre falo, cada empresa é única, então assim, para eu conseguir implementar algo, você precisa saber para onde a empresa está indo antes de sair fazendo as coisas. Então, no momento, a gente está muito numa parte de, eu acho que trazer mais questões de feedback, melhorar mais comunicação, que eu acho que
dentro de qualquer empresa, não só aqui, dentro de qualquer empresa, se a gente não tem uma comunicação boa, a gente não tem nada. Então, assim, eu posso te falar uma coisa, você vai entender outra, você vai passar... Desmorona tudo. Então, eu acho que conseguir trabalhar essa parte de comunicação, trabalhar a parte de tomadas de decisões, que também, por ser um escritório de advocacia, você precisa tomar decisões muito rápido, às vezes, muda muita coisa, como a gente estava falando. Hoje a gente está num mundo muito dinâmico, muito instável e imediato. Então, às vezes, a gente está conversando, aconteceu algum problema, a gente tem que resolver. Então, acho que essa parte de tomada de decisão, de comunicação e de fortalecimento de cultura, porque aí volto no ponto de os valores das pessoas estarem alinhados com os valores da organização, que isso é muito fundamental e essencial. Porque se eu prego um valor X, mas mais de 50% dos meus colaboradores têm valor Y, eu não vou conseguir alcançar meu objetivo. Eu não vou conseguir ir para onde a empresa está querendo ir. Então, acho que essas partes, assim, são, de início, né, as mais essenciais para se tratar. E assim, Nunes, a Paty trouxe o ponto de ter que entender da organização. Você faz um trabalho de mentoria, que você lida com pessoas de diversas organizações. Isso aí. Isso é importante para você entender ponto a ponto? Ou você consegue pensar numa estratégia macro para todo mundo? Ou realmente você tem que... O nosso trabalho de mentoria, né, um dos pilares da nossa empresa, um deles é a mentoria. Esse ponto que a Paty trouxe eu acho fundamental, necessário e importante. Ninguém entra na nossa mentoria sem que a gente faça uma avaliação juntos. O meu propósito de negócio, de business, tem que estar alinhado com o propósito dela e o seu. E dependendo do segmento que você atua, se o seu segmento não está alinhado com o meu propósito, eu prefiro não trabalhar contigo. E aí, mas a mentoria eu pago individual, porque tem gente que quando você começa lá já paga dinheiro, né? Já paga individual, eu falei assim, eu não vou. Né? Eu sei do quanto é o meu potencial sobre tal situação. E a Paty trouxe um ponto ali, né, sobre cultura um pouquinho, você falou sobre DH, desenvolvimento humano das empresas, né? É muito importante a gente lembrar de uma coisa. A empresa tem suas políticas, a empresa tem suas missões, seus valores. Vai ao encontro do que você quer. Ou só colocou para ter uma frase bonita? Outra coisa, eu sou um candidato. Eu vou lá na empresa, né? Eu vim aqui na empresa de vocês. O que você está projetando está alinhado com os meus valores? De repente eu vim de um outro segmento e eu vou trabalhar só por conta do dinheiro? Não vai dar certo. Porque em entrevista de emprego, as pessoas precisam colocar na cabeça que não é só a empresa que está entrevistando também. Você também precisa conhecer a empresa. Você que mente muitas das vezes. Você não diz a verdade sobre o teu negócio. A pessoa fala isso, eu estou pronto. Então, assim, o que eu penso sobre, assim, com muita verdade para vocês, assim. Candidato precisa ser sincero em seus sentimentos e os seus objetivos de vida. Se ele se moldar a entrevista, fato é que ele vai ter muito mais tempo de adaptabilidade e dificuldade nos seus processos, porque não é o que ele queria, é só o salário que ele necessitava. É só o dinheiro. Né? Só o dinheiro. O dinheiro não vai dar certo. Porque dinheiro ele vai arrumar em outro lugar, ele não gosta daqui, ele vai procurar outra vaga. É muito mais caro pra gente, empresa, ficar nesse... E aí, a parte tocou num ponto importante, você faz um orçamento de contratação, desligamento, enfim, você faz tudo na sua estratégia. Aí entra essas pessoas que vão ficar aqui 3 meses, depois eu saio. Só tomou o tempo do outro. Você não quer que alguém te mande embora com 3 meses, mas então não vai tomar o tempo de outra pessoa com 3 meses. Exatamente. Então, vale muito para o profissional, para quem a gente está trabalhando, para quem não está. Pô, vai que eu estou melhor. Qual que é o teu melhor? Meu melhor é falar sobre isso. Eu sei isso. Isso eu não sei que você me perguntou. E isso é o autoconhecimento, né? Justamente saber onde você cabe, saber o que você realmente sabe e ter a coragem de falar, isso aqui eu não sei. Não sei. Não adianta querer inventar algo e só para passar numa entrevista de emprego, até porque eu acredito que hoje os entrevistadores já estão capacitados para isso também, né? Eles já conseguem enxergar. E eu acredito que um ponto melhor, a gente vê até, eu vejo aqui com o Henrique, a gente tem alguns casos, por exemplo, teve um caso de atraso esses dias, aí a pessoa foi sincera e falou, trazer por isso. Eu falei, beleza. Muito melhor você me falar a verdade do que você inventar uma história toda, porque mas agora eu confio em você, é a verdade. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo, então, já que você falou desse aí.
Um colaborador não foi trabalhar por 3 dias. E eu tenho muita facilidade de observar as pessoas e eu cumprimento todo mundo numa organização, eu sei o nome das pessoas, eu chamo pelo nome. E eu falei pro gerente uma vez, cadê fulano? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, tá com atestado 3 dias. Eu falei, nossa, tá tudo bem? Só não falta, né? Porque você percebe a pessoa que está numa atividade. Você sabe, você sabe que tem uma operação. Pode ter 500 pessoas, mas se ele faz uma atividade que ela te marca muito, você acaba, né? Pensa assim, uma área de logística, você tem muita movimentação também. E aí, bom, depois eu vi o cara na operação, eu falei, não. E aí, tudo bem? Melhorou? O que foi? Uma dor de estômago. Mas tudo certo? Resolveu? Tá, tudo certo. Tá bom. Só que ele ficou desconfortável com a minha pergunta, né? Eu falei, de repente o cara acha que você está perguntando se é o... né? E depois eu estou voltando e falou assim, eu queria dizer que eu menti para você. Eu falei, mentiu para mim? Nem sabia. Eu falei, eu não menti. Eu tava com dor de estômago mesmo, mas foi porque o Corinthians perdeu. Aí é coragem de falar. Cara, eu achei aquilo incrível. Ó, o cara reconheceu que... Ele falou assim, ele não mentiu. Ele falou, não menti, eu não falei o que eu deveria dizer pra você. Eu fiquei tão nervoso que eu tive um ataque no estômago. E não foi pela minha saúde, foi pelo Corinthians. Você é apaixonado, hein? Aí eu falei, beleza, fui trabalhar e fui embora. Parece um caso, parece um caso. Toda vez que eu vou no estádio eu tenho pedra nos rins no dia seguinte. Eu acho que eu entro numa euforia tão grande que ataca meu rim. E não é mentira, é verdade. Mas é a verdade que eu quero dizer, eu acho que essa isso autenticidade. É essencial, exatamente. Eu tenho certeza que... E é onde você ganha confiança, né? Exatamente, ele voltou, ele pensou assim, pô, não, eu tava com meio ruim de estômago. Ele não falou nada demais, falou meio ruim de estômago. Né, também tem sítio, tem uma forma se você quiser. E assim, não era nem. Cara, eu tava passando, aleatório, tá, gente? Não era pra ver se realmente. Não, eu passei, aí eu vi ele, perguntei, depois ele. Cara, o Corinthians perdeu. Esse daí. Mas eu acho que isso é fundamental também, onde a gente vai ganhar confiança tanto do funcionário e ver quais são. Aí a gente volta pros valores também, né? Você vê quais são os valores dessa pessoa. Você vê até porque mentira, gente, uma hora ou outra vem à tona. Vai. Seja no dia seguinte, seja daqui a um mês, vai vir à tona. E mesmo porque não era uma pessoa de ter ausência. Se eu reparei nele, é Sim. pela entrega que ele tinha, que era positiva, não negativa. Sim. Olha que coisa. Que coisa, né? Então, eu fui mais na preocupação, não que não tivesse preocupação com os outros, mas é que a atividade dele era uma atividade que destacava muito entre os outros, né? Mas foi a autenticidade, e aí... Voltando aqui um pouco pro autoconhecimento. O quanto que é importante a pessoa se autoconhecer para que a empresa consiga desenvolvê-lo? Olha, quer começar? Faz, pode. Se não me controlar daqui a pouco, a gente vai ficar aqui até quinta, né? Pode começar. Cara, você tem noção da pergunta que você fez, né? É pergunta pra uma hora, né? Vamos aí, então. A gente tem 3 horas aqui de podcast, viu, pessoal? Essa questão de se autoconhecer. Primeiro que eu acho que ninguém se conhece o autossuficiente para poder tomar todas as decisões, tá? A gente tá se conhecendo constantemente todo dia, né? Então, hoje eu tô a fim de... Eu só queria puxar um pouco aqui antes de falar do autoconhecimento. Só quero puxar eu não quero puxar a sardinha pro lado da mão, só puxar um pouquinho. Primeiro, eu acredito que a gente precisa entender que não tem futuro. É muito louco o que eu vou dizer aqui agora. Pra gente realmente viver o presente na sua plenitude. Com a glória ou sem glória, com alegria ou sem alegria. Sem ficar pensando só no... Porque se você, né, olhar um pouquinho, né, o que eu vou dizer assim, se você não viver o presente, gente, nada que você vai construir vai dar muito certo com um ponto futuro. Eu queria só trazer isso para esse lado. Por quê? Porque hoje eu posso estar mega feliz com uma situação A ou B, e amanhã eu posso estar mega triste com a situação A ou B. Eu posso ter sido promovido no meu trabalho, a promoção dos sonhos, e amanhã eu ter um ente querido que partiu e a minha tristeza ser profunda. Talvez eu não resgate nem aquela felicidade para continuar naquele emprego tão sonhado, porque eu vou dizer assim, que adianta eu ter o emprego dos sonhos e não tem meu pai por perto. Entende? Sim. Então esse autoconhecimento que a gente tem, essa introspecção, ela tem que ser uma coisa do presente. Esse é o meu pensamento, tá? Eu vou
eu acredito que eu vivo melhor quando eu entendo o meu autoconhecimento no meu presente e a somatória dos meus aprendizados impacta no meu momento presente. Porque se eu colocar um passinho à frente, Paty, pelo amor de Deus, me corrija, aí é psicólogo. Se eu ficar muito à frente, eu vou gerar uma coisa em mim chamada ansiedade e vou deixar de me autoconhecer. Sim. Porque eu vou estar pensando numa coisa que eu não realizo. E que eu não tenho controle. Eu não tenho controle. Então, esse autoconhecimento é uma introspecção diária sobre o momento que você vive. De repente você está empreendendo, está montando uma empresa, é sobre aquele momento que você está desenvolvendo. Você está dentro de uma empresa, né, tem os seus processos, houve uma fusão ou mudança de cargo, mudança de gestor, é outro momento. Tá? Então, quando a gente vai falando de autoconhecimento, é por isso que ler, você está sempre atualizado, está sempre buscando ali, né? buscando ali conhecimento. Sim. Você vai ver seu autoconhecimento diferente todos os dias. Então, vamos assim, o que eu posso entender. O seu autoconhecimento também é conhecimento do mundo ao seu redor. Do redor. Eu vou dar um exemplo simples para ti. Porque a gente está muito preso no nosso autoconhecimento com a interpretação do outro. É o que o outro diz vira uma verdade sobre mim que não é verdade. Então, quanto mais eu me aproximar das coisas que eu sinto, ser verdadeiro do meu sentimento, das minhas emoções, entender que eu não... De repente, eu tomo água nesse copo, dessa caneca, mas eu não tenho uma capacidade técnica no momento de fazer essa caneca. Isso não pode me frustrar porque eu não sei nem fazer uma caneca. Não é porque eu sou sempre errado, que eu não presto para nada. Aquele sentimento de comparação com outra pessoa, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então o meu autoconhecimento, para mim, está muito fundamentado nas ações que eu faço diariamente ao longo da minha vida que me construíram e me deixaram o que eu sou hoje. Eu só queria trazer esse ponto aqui porque tem outras formas de dizer sobre esse mesmo assunto. Mas eu trago essa assim, sabe essa essência assim, meu autoconhecimento. Hoje eu conversei com a Paty, conversei com você, eu vou levar coisas daqui que vão somar no meu autoconhecimento. Os meus estudos, minhas formações, você pode ter passado anos numa faculdade, pós-graduação, mestrado, o que você quiser. Vai valer, ok. Mas quando você tratar do seu autoconhecimento, do seu sentimento, e você aceitar que aquele cara que não tem a mesma formação que você, aquela pessoa sabe muito mais que você, a cabeça explode. a cabeça explode. Se desprender do seu ego também. Então, são vários caminhos, né? Por isso que você fala essa pergunta, se a gente for debruçar muito, né? Eu vou esperar a parte falar, porque senão eu vou até amanhã, porque eu tenho uma série de explicações sobre isso, né? Essa parte que você trouxe também sobre o viver o momento e um pouquinho da ansiedade também. Eu acho que o autoconhecimento, ele tá muito... A gente não tem como fugir, que eu falo, todos somos ansiosos, né? Independente do nível. Todos temos um grauzinho ali de ansiedade. Eu acho que o autoconhecimento também, principalmente dentro das empresas, né? Falando um pouco também da questão do trabalhador e tudo mais. Dentro das empresas, a gente vive momentos, picos de estresse, picos de demandas que precisa entregar, então a gente nunca vai estar 100% pleno ali, né? Às vezes a gente tá com a cabecinha um pouquinho também ali no futuro, por mais que a gente tente estar aqui no presente. E eu acho que isso que você trouxe da ansiedade também é fundamental. A gente aprender a trabalhar com ela, eu tinha uma paciente que eu falava, ela tinha fobias, né? E aí ela dava crises de pânico dela muito forte. Então, uma vez eu cheguei pra ela e falei assim, tá fazendo uma atividade com ela, e ela, não dá, porque isso me dá ansiedade, só que como que eu tiro isso? Eu falo, você não tira, você chama ela pra tomar um café com você. Aí ela parou, me olhou e ficou tipo, você tá louca? Como assim? Você quer que eu fique com essa ansiedade aqui comigo? Falei, porque enquanto você não ser amiga dela, você não saber cuidar dela ali, tratar ela, lidar com ela, ela sempre vai ser maior que você. Ela sempre vai te controlar, e é você que tem que controlar ela e não ao contrário. Então, assim, eu chamar pra tomar um café porque você aprende a lidar, você conhece melhor. Na ansiedade, os sintomas básicos, né? Taquicardia, sudorese, a gente fica extremamente nervoso. Nesses pontos, se eu sei que eu estou tendo gatilhos que vai me atacar a ansiedade, eu estou me autoconhecendo, eu já sei qual que é o meu processo. Então, nisso, a pessoa começa a aderir técnicas, né? E vai em terapia, vai não sei o quê. Às vezes, hoje em dia tem um monte de técnicas aí online que a gente consegue pegar também, né? Você vai conseguindo pegar técnicas para aprender a lidar com aquele processo também. Então, se eu tô muito estressada, tô muito nervosa, eu sei que eu vou explodir a qualquer momento, eu sei que vai me dar uma crise muito forte, eu já sei, tá me dando os gatilhos, já tô me conhecendo, eu tenho autoconhecimento suficiente para aprender a lidar com isso dentro de mim. Então, eu tenho a competência de controlar o que tá vindo do que ser controlada por aquilo. Que é o viver o presente, né, dessa... Mas a parte trouxe um ponto importante, né? Por isso que o autodesenvolvimento também ele tem que ser contínuo.
Uhum. Meu, é muito continuar. Eu sou da área de exatas, não quero saber de humanas, muito pelo contrário. Mas de repente você se torna pai de uma criança autista. Acabou com o teu mundo das exatas. Não existe mais. Não existe mais. Né? Porque aquilo é totalmente humano. Né? Então, esse autodesenvolvimento nosso individual, eu tenho hábitos que eu fui criando ao longo da vida, né? Principalmente do lado de humanas, porque se eu gosto de gente, eu tenho que estar sempre lidando com a melhor gente, que sou eu. Eu preciso estar sempre todo... Se você não se cuida, como é que você vai cuidar de alguém? Eu tenho que estar o tempo todo aqui buscando cuidar. Então, a parte falou num ponto que assim, esse autodesenvolvimento do indivíduo precisa ser perceptível no começo de qualquer situação. Exato. Então, mas se eu entender que a continuidade, né, eu tenho uma disciplina de cuidar de mim, em leitura, em conhecimento, sem adotar hábitos do coletivo, quando eu falo do coletivo porque aquele gosta disso, eu gosto também, você perde sua essência. Você precisa saber apreciar a sua própria companhia. Né? Então, a minha companhia era a mais verdadeira. Então, eu leio sobre diversos assuntos, entre os assuntos meus preferidos. Né? Fujo de manchete de tabloides, porque a manchete te faz pensar menos. Então, esta coisa que a gente precisa é um pouco do autocuidado. Acho que, Paty, acho que a gente vai ficar horas falando disso, mas é uma pergunta importantíssima, que as pessoas precisam aí ter o máximo de cuidados. Exato. E já trazendo assim, como a gente tem o Dia do Trabalhador agora em maio, né? Trazendo isso, o que um trabalhador pode buscar, assim, Paty, para se autodesenvolver? Sozinho mesmo, né? Porque assim, a gente é muito simples, a gente fala, a empresa pode fazer isso, a empresa pode fazer aquilo por mim e tudo mais, mas o que eu posso fazer por mim, que vou levar tanto para a minha vida pessoal, quanto para a minha vida profissional? Você tocou num ponto importante, que foi até o que a gente discutiu no começo, né? Não adianta só a empresa querer fazer, você precisa fazer. É o que a gente estava discutindo também. Se a gente não faz nada por a gente, eu não posso esperar que o outro faça. Se nem eu tenho curiosidade de fazer algo por mim mesma, né? Nessa parte mais de desenvolvimento, hoje a gente, voltando, a gente tá num mundo que a internet está muito fácil, é muito acessível, tem muita informação, tem informações falsas, tem informações ruins, tem, mas também se você souber procurar, tem muitas informações boas também, né? Então, acho que nessa parte de técnicas, o colaborador, voltando um pouco mais para a parte da minha área, mais bem-estar, saúde, né? Eu acho que o colaborador, ele pode trazer técnicas de mindfulness, respiração, que nem tem técnicas, vou pegar o caso do exemplo da ansiedade. Tá dando gatilho, você tá ficando ansioso, técnica de 5 minutos às vezes pode te ajudar, que é aquilo, você tomar consciência corporal. Porque quando a gente está ansioso, né, não sei se alguém aqui já teve uma crise de ansiedade, já sofreu de ansiedade, mas quando a gente está ansioso, o mundo acabou naquele momento. A gente não vê nada, a gente não sente nada, a gente só está preocupado com o problema futuro. Então, a gente se trazer para o momento, que foi o que ele trouxe pra gente, que o Nunes falou, a gente se trazer para o momento e entender nossas sensações corporais, por exemplo, é uma técnica de 5 minutinhos que às vezes pode ajudar. Às vezes a empresa, os colaboradores estão numa reunião, estão conversando, negócio esquentou, tô começando a ficar pé da vida, vou xingar né? A gente sabe quando a gente começa a ficar nervoso. Adere alguma técnica para vocês, ou algum colega que seja de muita confiança, tipo, para te dar um toque, pô, Vini, né, tá demais, modera um pouquinho, você vai parar, que você vai tomar consciência ali do momento, porque também quando a gente tá nervoso, muito estressado, a gente vai pro ápice, né? Sim. Então, muito rápido, e quando a gente vê, já foi, a gente já falou, a gente já brigou, a gente já gritou. Então, assim, ou ter um colega de muita confiança pra te dar aquele toque, tipo, ou senão a gente mesmo, se você tem um autoconhecimento bom, você começa a perceber os sinais do seu corpo. Então, eu sei que eu tô nervosa, começou a me dar, sei lá, tique, eu tô tremendo, não tô ouvindo mais as pessoas, tipo aqui, ó, um belisquinho, você já vai começar a perceber, às vezes o elástico, a gente usa, mulher, principalmente com os elásticos no braço, começa a puxar aqui, porque é aquele toque de, preciso respirar. Pede 5 minutos, vai beber uma água, respira, faz a técnica da respiração, né? Então, acho que são essas pequenas técnicas, ainda mais em ambiente corporativo, que você não pode parar por 1 hora, né? Então, 5 minutinhos que às vezes pode te ajudar a trazer uma reflexão melhor ali pra você, pra si mesmo. Quer complementar, Nunes? Tá se segurando, hein? Bom, eu vou tentar ser o mais simples possível aqui e... Pode terminar amanhã o podcast? Assim a gente vai continuar conversando. Vocês dois eu fico aqui até tranquilamente.
pergunta é, no final de semana você toca uma campainha e sai correndo? Se você se diverte, né? Você se diverte. É o que eu ia falar. A gente tinha uma amiga aqui, nossa, trabalhava, foi tentar empreender agora, ela falava que a gente, toda sexta-feira ela fazia uma reunião, ela falava, despressurize, acho que era essa a palavra. Curtam o final de semana de vocês, né? Não fiquem pensando no trabalho, não pensem nisso. Vou tentar ser o mais simples possível aqui, porque é um assunto que... Entra em curto-circuito, né? Se viver só... Só trabalho. Quando a gente está no nosso trabalho, seja qual for o segmento, existe a pressão natural por aquele cargo que eu exerço. Sou médico, eu sou bombeiro, eu sou um policial militar. Existe a pressão. Existe, é inerente ao teu processo, né? Você está no pronto-socorro. Chega, você está ali tranquilo, jantou, daqui a pouco vem um cara lá e com um paciente que você precisa tratar. Quando eu estou dentro da indústria, né, cara, que eu também tenho o meu ciclo produtivo, minha cadeia de processos. Se eu entender o que eu tenho que fazer, e aí eu vou sofrer menos. Ok? Sim. Porém, as empresas são ligadas por departamentos. Mas... se a Paty estiver bem, o Vinícius estiver bem, todos nós estivermos bem no departamento, diminui a pressão de todo mundo. Só que existe uma coisa chamada colaborativo. Que eu posso fazer para ajudar você, que eu posso ajudar você. Muitas vezes as pessoas não estão muito preocupadas em ajudar, não. Estão mais... Quer fazer o seu. Quer fazer o seu e tirar, e aí onde os departamentos de DHO... entre outros, precisam entrar para estar o tempo todo circulando, porque ninguém quer ninguém brigando, ninguém estressado, e a gente sabe que a gente já vive no país mais ansioso do mundo. Bom, depois a gente vai lá. Então o que eu penso? Toca uma campainha no final de semana e sai correndo. Divirta-se, porque são 48 horas do seu final de semana ali, saindo da sexta-feira do seu trabalho. Desplugue-se, cara, para você respirar, para você conseguir chegar na sua segunda-feira bem. E um detalhe, se o domingo à noite te dá calafrio para onde você tem que estar indo na segunda-feira, você está errado. Se aquela pessoa no teu trabalho você não consegue mais nenhum tipo de contato, vai lá e tenha uma conversa franca com ela. Seja sincero, olha no olho da Patrícia. Pode chamar de Paty, né? Por favor. Olha no olho da Paty, não estou confortável com esse comportamento seu, Vinícius. Não tá legal isso, sem briga, cara. E não é sobre o que você vai me responder, é sobre eu tirar isso do meu coração, da minha mente e viver bem. Se você escandalizar porque eu te fiz uma pergunta, eu estou chamando bate-papo, claro, com toda a educação do mundo, eu estou entendendo aqui que a gente não somos pessoas civilizadas. Agora, cara, se eu ouvir de trabalho, você tem que toda hora fazer uma respiração, né, para acalmar, fala muito mais sobre você do que sobre os processos. Sim. Você não está sabendo lidar com aquilo ali. Com as suas emoções, principalmente. Né? Então, eu vejo assim, são coisas que eu gosto de olhar, sabe? Às vezes um feedback que você recebe, você não trata isso, não digere isso bem, a parte ficou ruim. Da noite pro dia ficou ruim. Da noite pro dia ficou ruim. Eu amo a empresa, eu amo muito, aí te manda embora. Ah, nós trabalhamos demais. Calma, cara, respira, cara. Dentro da sua caixinha, entenda o que é que você tem que fazer. A gente vai muito no extremo, né? Não é no extremo, e a gente usa muita muleta para as coisas terem que ser resolvidas por nós. Eu vou dar um exemplo que eu sei que isso gera muita discussão, esse assunto, e vai ter discussão, eu sei. Alguém vai depois lá falar, não concordo. Tudo bem, não precisa concordar. A gente tem uma muleta que é o seguinte, errar é humano. Beleza? Então uma muleta que fala assim, ó, eu olho para trás, tem gente pior que eu. São várias muletas que a gente foi criando ao longo da vida, mas vamos parar um pouquinho. Pensa na pessoa que você mais ama na vida, não me conta quem é. Pensa você na pessoa que mais ama na vida. Pensa você na pessoa que você mais ama na vida, ok? Essa pessoa vai fazer uma cirurgia, ok? Ela vai entrar num centro cirúrgico, tem uma placa dos médicos lá. Errar é humano. O médico pode errar? Não. E por que você pode e eu posso? Ah, porque a gente não é médico? Piloto de avião pode errar? Difícil, né? Errar, ele fala errar humano. Ah, o motorista de ônibus pode errar. Entende o que está no coletivo? Assim, ó, errar faz parte do seu processo de trabalho. Agora a gente erra muitas vezes porque a gente não se aperfeiçoou, porque a gente não buscou aprendizado, porque a gente não foi orientado, por uma série de motivos. Agora, se nós dentro das empresas tirarmos as muletas, largarmos as muletas, sabe?
A gente vai viver muito melhor no ambiente profissional. Vai viver muito melhor. E porque no ambiente de trabalho tem um monte de gente que adora vender dificuldade. Adora, mas ó, porque eu peguei, que eu fiz, tá? Aí você vai olhar o processo, pegou daqui, tirou aqui. Mas no meio do caminho inventou tanta coisa, porque quer valorizar a dificuldade. Então, tô muito cuidado, né? Quando eu tô nessas reuniões mais acaloradas. Quem é que tá acalorado? É o mesmo de sempre? Faz silêncio. Qual que é o processo correto, querido? Ah, mas por quê? Qual que é o processo correto? Me fala. Sem brigar, sem acusar. Eu sei que tem muito mais no nosso, né? Mas eu falo muitas pessoas, vai no final de semana, toca a campainha e sai correndo. Precisa saber alinhar a vida pessoal com a vida profissional. Despressuriza, porque muitas das vezes você vai vir carregado de coisas que não é da empresa. Não é regra. Mas muitas vezes você vem lá da sua casa. E não dá para separar o pessoal do profissional. Nós somos uma pessoa só, ok? Nós temos que ter o equilíbrio. Ponto. Mas assim, muitas coisas vêm lá e até do outro emprego. A gente for discutir, eu sei que assim, ó, começou a trabalhar hoje, eu vim aqui, a Paty me entrevistou, ok, vim aqui, aí eu chego pro Vinícius. Lá onde eu trabalhava, a caneca era azul. Meu, aqui é branco. Ponto. Então por que você não tá lá onde era azul? Ah, não serve, então respeita, branco. Que é sempre comparar, né? Eu acho que a gente tem isso, né? De querer comparar onde a gente já passou, aonde a gente está. E isso realmente não... É muito si, né? Sim. Se minha avó chamasse Manuel, eu teria 2 avós. E você também trouxe um ponto importante das muletas, a muleta do sempre foi feita assim, né? Que as pessoas têm uma tendência que, gente... Sempre foi feita assim, síndrome de Gabriela. Horrível. Você vai tentar mudar a resistência absurda. Não muda. Eu nasci assim, lá onde eu fazia assim, eu aprendi assim. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. O mundo tá quente, cara. A temperatura tá 1000 graus já por aí. Entendeu? Já mudou tanta coisa, cara. Mudou tanta coisa. É IA, um monte de coisa. Agora com a tecnologia preso ainda, todo dia. ainda subir a régua na temperatura no meio de trabalho. Pô, precisa voltar, precisa rever. E você tocou um assunto agora, vamos fazer uma pergunta que até foge um pouco do nosso roteirinho aqui. Faça a pergunta. Como é que você vê que as pessoas estão lidando com a tecnologia? Assim? Com medo, sabendo lidar? Como é que você vê? Você vê aí um mercado, como é que você traz? Eu vou fazer aqui vou aqui lá para logística agora um pouquinho, tá bom? Pensa assim, você vai no mercado fazer compra, você considera que você mora num prédio, no 4º andar que não tem elevador, fechou? Aí você vai fazer compra, você vai ao supermercado, você pega seu carro, vai até o supermercado, chega lá, você vai no supermercado e você tira tudo da prateleira. Pega o arroz, pega o feijão, pega todos os itens, coloca tudo no carrinho. Quando você terminar, você vai pro caixa, você tira tudo do carrinho e põe tudo em cima do caixa. Aí passa lá pelo código de barra, aí você tira tudo do caixa e põe na sacola. Aí você pega a sacola, põe no carrinho. Aí você chega no estacionamento, você tira do carrinho e põe no teu carro. Chega na tua casa, você tira do carro, põe no chão ou em algum lugar na mesa para organizar, depois você põe no armário. O tempo que você perdeu só tirando coisa de um lugar pro outro. Vamos fazer uma compra no e-commerce. Vamos fazer uma compra no e-commerce? Vamos lá. Vamos fazer uma compra no e-commerce. Clique. Facilidade. O que eu quero dizer? Todo mundo está adaptado? Não vai se adaptar. Mas assim, ó, a inteligência artificial, a tecnologia, tomou conta. O que nunca vai substituir o homem, vai sempre precisar de alguém para apertar um botão, vai sempre precisar, não vai acabar. Vai mudar a forma de gerar emprego. As novas tecnologias vão gerar novos tipos de emprego. Mas, assim, para mim, eu não consigo ir para um lugar mais onde eu não conheço o Waze. Sim. Antigamente o pessoal pegava aquele guia ali. Guia lá e tal. Eu não consigo mais, às vezes, né, comprar alguma coisa. Não tem lugar que eu já sei o que é. Eu não vou lá no shopping, eu não vou mais no lugar. Porque eu vou fazer outra coisa. Sim. Eu quero no shopping talvez ir no cinema, andar, comer, fazer outra coisa, não comprar. Agora, eu não estou dizendo que não vai deixar de existir esses empregos. Estou dizendo que a tecnologia, ela vem, inclusive, no meu podcast aí, quem quiser assistir lá, tem um aparelho que uma equipe desenvolveu, que é um óculos de terceira dimensão, que ajuda o estudante de medicina, ao invés dele ter os equipamentos, né, normais ali para estudar o corpo humano, é um óculos de realidade virtual que ele mexe aqui. Pô, isso aqui é um fígado, ele amplia o fígado, amplia o coração para estudar.
ele vai me tratar melhor no futuro se ele fizer bom uso da tecnologia. Não tem como fugir. Todo lugar tem tecnologia. Todos os lugares. Então, você vai em restaurante por aí, toca um bip. Antigamente alguém ficava gritando seu nome. Nos mínimos detalhes. Né? A mudança ela tá vindo nos mínimos detalhes. Então assim, as pessoas olham para a tecnologia quando falam de emprego, mas ainda bem que tem tecnologia que gerou remédio para salvar milhares de vidas. Tecnologia que não deixa mais um avião cair, que é um dos transportes mais seguros do mundo. Então assim, tecnologia de elevador, tem um monte de coisa envolvida que a gente está olhando só porque é o nosso dia a dia. Mas com isso nós somos usuários diários disso, carros mais seguros, né, com tecnologia, enfim, né? Até li uma reportagem interessante essa semana que um carro a polícia perseguiu um carro da Tesla por 23 km. E o cara não parava porque ele estava dormindo e o cara... Caramba. Entendeu? Então, assim, sem tecnologia eu não vivo mais, cara. Eu não acredito... Agora, eu gosto da natureza, gosto da praia, eu gosto de ficar no campo sem tecnologia, gosto, tem coisa que eu vou fazer ela, mas pro mundo profissional não tem como. Você consegue ver seu e-mail? Você consegue ver seu WhatsApp? Mas não consegue. A gente não consegue. Eu faço uma média de 45 a 50 palestras por ano, social, ok? Não corporativa. 50 convites, 49 WhatsApp, ninguém me liga. Eu acho que hoje pouca pessoa usa ligação mesmo, né? As pessoas até esquecem que tem ligação no celular. Eu fui trocar meu celular. Você tá me ligando por quê, né? Eu fui trocar meu celular lá e o cara falou, tem isso. Eu falei, amigo, faz ligação ainda? Porque então eu acho que não vai conseguir fugir mais. Não vamos fugir mais disso. Não tem como fugir mais disso. Você vê, hoje, a Paty pode estar aqui, tem um funcionário lá em outro estado e ela vai avaliar, vai fazer tudo, os parâmetros dela através da tecnologia, cara. Não tem mais como viver. Agora, a nova geração não vai nem saber o que é um telefone com fio. Nem sabe o que é um telefone com fio. A gente tem aqui fazendo a transmissão da gente o Gabriel, que é da geração Z com 18 anos, que às vezes a gente fala algumas coisas, ele mostra algumas coisas pra mim e eu fico, cara, isso aí já existe, já. Então a gente vê, e já puxando a sardinha aqui pro escritório, né, a gente tem muitos robôs trabalhando automático, e uma das coisas que o Henrique, que é o nosso CEO, fala, é de justamente usar a tecnologia a nosso favor, tirando as pessoas do trabalho braçal, e aproximando essas pessoas. Então a gente tem alguns projetos, por exemplo, que não fazia mais, os nossos advogados vão no fórum conversar com o juiz, que se ele não tivesse a tecnologia, eles iam ter que estar dentro do escritório, fazendo coisas repetitivas, e hoje eles conseguem ter esse relacionamento. Então a gente acredita aqui hoje que a tecnologia ajuda no relacionamento humano também. Total! E assim, tem atividades que o lado humano nunca vão deixar de existir. Né? Tem coisa que eu acho que talvez, não, enquanto eu esteja vivo, talvez nem tanto, mas eu não acho que um ônibus ainda está pronto para ser autônomo no São Paulo, por exemplo, sem motorista. Não acho ainda que tem um fio guia aí que em outros países já existe, alguns aí que estão... Mas tem funções que sempre vão precisar de uma humana lá, mas um médico, eu falo muito numa radiografia, numa ultrassonografia, quantas vidas salva através da tecnologia? Sim. Quantas vidas salvas? O TES, especificamente, a gente tem por exemplo, a imersão do TES é sábado. Na segunda, que antecede a semana, a gente manda vídeo para dizer para as pessoas que, tipo, olha, a imersão é tal dia, tal lugar, para você não esquecer, tá? Eu gravo vídeo, o time grava vídeo, para a gente tirar da ansiedade. A tecnologia me ajudou com isso. Imagine, por exemplo, se não tivesse que ligar para essa galera. A pessoa tinha que ligar para essa galera com todo mundo e tal, vem cá. Então, facilitou muito a vida. E o que é legal, né? A pessoa começa, ela diminui a ansiedade dela, porque às vezes ela quer tanto, né, instalar, e a gente arrumou o mecanismo, mas graças à tecnologia. Então, como é que fica? Ela é uma aliada, né? Outra coisa, a psicóloga aqui que me corrija. Tem gente que não quer ir no consultório passar por uma terapia, mas pela tela ele fala tudo. Aumentou muito, né? Assim, o nível de gente procurando terapia online aumentou absurdo. Se não fosse e a pandemia, só que assim, a pandemia que facilitou, porque antes a gente já não tinha. A pandemia impulsionou. Isso foi lá pra cima. Se não tivesse tecnologia na pandemia, realmente já tivemos muitos problemas. Se não tivesse a tecnologia, realmente tinha parado de verdade o mundo, né? E eu acredito muito nessa parte da psicologia mesmo. Eu acho que na pandemia muita gente buscou consultas online para poder... Muito. E aí a gente fala, hoje a gente tem muito caso de ansiedade. Mas pelo menos as pessoas sabem, né, o que tem. Porque antes não sabiam nem o que realmente tinha. A profissão do futuro. 3 profissões do futuro.
Psicólogo. Sim. Não tem como fugir. Todo mundo tá. Otorrino, né? Ou não? Não, coisa do ouvido é... Eu tô rindo. Otorrino. Todo mundo de fone de ouvido desde cedo, Nossa. né? E fisioterapeuta. Todo mundo corcunda. Sim. Ninguém levanta mais a cabeça. Cara, pode investir nessa área, cuidar que 10 Vai dar anos retorno. vai dar retorno. Psicologia, então, meu Deus, eu falo as nossas imersões, eu sei o que as pessoas que ela tem um destrave dela, poxa, realmente eu preciso de ajuda. Toda imersão nossa, positivamente, né, as pessoas buscam apoio, porque entendeu o que ela sentia, não é tipo assim, não é só ela. Então, É tudo. e ela consegue procurar. Então, assim, mas sem tecnologia, você pode atender um paciente, um brasileiro que está em outro país, inclusive. Com certeza. E você trouxe um ponto também, linka um pouco com o que a gente discutiu, na questão das relações e tudo mais. O nosso cérebro, ele é relacional. Então, assim, a gente aprende com pessoas. A gente pode se desenvolver sozinho? Sim, porque a gente vai ler livro, a gente vai ter que estudar, a gente vai ter que fazer as coisas. Mas a gente aprende o nosso cérebro com pessoas, ele é relacional. A pandemia, quando veio, muita gente entrou em depressão, muita gente entrou em ansiedade, por quê? Todo mundo dentro de casa, sem contato, às vezes gente que mora sozinho também não tinha mais contato com o mundo. Online é uma coisa, mas a gente sabe que o tete a tete ali também é diferente, né? Sim. Então, assim, as pessoas ficaram muito adoecidas porque não tinha esse contato. Por mais que, às vezes, tem um dia que eu falo, não quero ver gente hoje, eu quero ficar em casa sozinha, eu com meu livro. Mas, assim, em dado momento, se eu fazer isso, ficar em casa com meu livro todo santo dia, eu vou adoecer. Porque não é tipo o Patrícia que tá falando, é o nosso cérebro que ele é relacional. Então, assim, a gente precisa das relações humanas. Por mais introvertido que você seja, por mais, né, que tem pessoas, perfis diferentes, a gente precisa ter esse contato. Por isso que na pandemia, além de ter aumentado a demanda psicológica, muitas pessoas adoeceram porque não tinha contato, não tinha essa parte relacional que ficou muito em falta. Então isso é importante, né, porque a gente estava conversando também. E falando sobre esse contato, e a gente volta ao desenvolvimento humano, como realmente instaurar uma cultura dentro de uma empresa nos dias de hoje com a galera praticamente home office? Assim. Eu sei que, acho que no seu ramo o pessoal está ali presencial na logística, mas deve ter uma galera também assim que você lida. Na logística, acho que nem tanto, mas as outras empresas, outros negócios que a gente tem e outros pares, né, que tem negócio e implementam uma cultura, cara, eu não consigo visualizar uma cultura 100% home office. Né? Claro que quando tem trabalho em outros estados, eu acho que a gente precisa em algum momento se encontrar, nem que for uma vez por mês. Sim. Porque facilita muito a vida, principalmente as mamães, né? Tem relatos de muitas mães, isso é muito positivo para uma mãe, né? Para o pai também, claro, mas eu digo, as mães, elas é onde elas, né, falam mais sobre isso, mas em algum momento você precisa encontrar essas pessoas. Acho que 100% digital, eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que eu prefiro que ainda tenha algum encontro presencial. Precisa lá, Paty, como é que você está? Está tudo bem? Contato humano. Contato, de sentar aí, vamos aqui. Hoje é um dia X da vida. Hoje, porque assim, para a empresa, para o business, os custos diminuem. Sim. Não é? Muito, né? Mas para a saúde mental de alguns, os custos aumentam. Sim, de repente, o teu trabalho é uma fonte de você estar em contato com pessoas. Você mora sozinho, trabalha em casa, depois você quer fugir de casa, morando sozinho. Não, e ainda tem aquilo, a pessoa acorda, já liga o notebook na cama mesmo, nem levanta, nem abre janela, já liga ali, termina de trabalhar, já liga uma série na televisão, não sai de dentro do quarto, né? E nem percebe. Não vê a luz do dia, assim, não sabe tomar um sol. Automático. Percebe? Então, e eu tenho alguns trabalhos remotos que a gente faz, as mentorias, tem muita mentoria online, mas a mentoria é algo que eu tento algumas vezes me posicionar e estar presente na vida dessas pessoas. A gente acompanha a pessoa por 6 meses, né? Em sua maioria dos casos. E eu luto para que em algum momento a gente tenha presencial. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui de online, né? Eu tenho um grupo que por 15 minutos todos os dias, das 8h45 às 9 da manhã, a gente faz uma oração, uma reflexão para o trabalho. Todo mundo online.
Ok? Então, ó, Meet, recebeu um invite, viu o WhatsApp, você entra, fecha suas câmeras, seu microfone está fechado, tem alguém que está conduzindo lá e normalmente eu. A gente fala de trabalho. Reflexão positiva pelo trabalho, e assim, já estamos mais de 170 vezes que a gente se reúne todo dia de segunda a sexta, exceto feriados nacionais, e ali tem um momento de reflexão, de uma oração mais ecumênica, eu diria. Aí um dia nós se reunimos, alguém sinalizou lá e falou, vamos se reunir. Uma coisa mais surpreendente que eu vi na vida. Porque a pessoa me escuta, alguns sabem que isso é através da rede social, você, mas tinha gente que a gente falou, mas fulano, mas essa pessoa é da Bahia, essa pessoa é do Rio Grande do Sul, essa pessoa do Rio Grande do Norte. Mas as pessoas se olhavam assim, elas tinham curiosidade de saber quem é aquele que está lá, que ela só vê a foto. E normalmente não são a mesma pessoa da foto. Sim. São bem diferentes. Mas eu animo 93 pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Cara, quando a gente se olhava assim, né, e a gente falou, como é que ele vai se identificar, né? Tem um, aí eu falei, vamos o seguinte, vamos todo mundo com uma camiseta branca. Você vê um grupinho com 3 camisetas brancas, você vai saber quem é. E o erro remoto. Olha só que incrível. Né? Ficamos mais de 6, 7 meses remotamente. Muito legal. Muito legal, né? Perdão, são 2 grupos, às 5h40 da manhã e às 8h45. Que se reuniu foi o grupo das 5h40, não foi das 8h45. Mas eu tiro uma média, imagina isso da empresa. Absurdo. Imagina, você com processos, né, atividades e tal, mas o que eu desabafo? Sim. Naquela Porque você está aqui dentro da Eu sala. almoço, né? Vou reclamar comigo, viu? Qualquer almoço. Você está dentro aqui da sala, aconteceu alguma coisa, eu falo aqui com o Gabriel, desabafo, passou, você colocou pra fora. Vamos tomar um café, eu tomo um café. A respiração que a Paty trouxe lá, eu respiro comigo. Como? Em casa. Tá com o notebook no chão, né? Gente, já tá passando de 1 hora aqui de conversa, voou o tempo, o Gabriel já tá me passando aqui. Gabriel. Mas eu queria pra gente complementar mesmo, como que a empresa pode ajudar nesse bem-estar do colaborador? Eu acho que ela proporcionando primeiramente um ambiente mais harmonioso, né, o máximo possível, voltando ao que eu disse, dentro de um ambiente em qualquer empresa, a gente sempre vai ter estresse, a gente sempre vai, né, picos mais altos de demanda e tudo mais, porém, dentro desse contexto, eu acho que proporcionar o máximo possível um ambiente onde há boas relações, onde as pessoas consigam se comunicar, seja com o coleguinha do lado, seja com outro departamento, seja com o Odoo, sabe? Tipo, que a gente consiga ter essa boa relação com todos, trazer essa harmonia, que isso ajuda muito. A gente passa a maior parte do nosso tempo dentro da empresa. Seja home office ou seja dentro do escritório, a gente está trabalhando, a gente está se relacionando com outras pessoas. Então, acho que conseguir trazer essa harmonia, desenvolver boas relações dentro da empresa é um ponto primordial, primeiramente. Que a empresa consiga também proporcionar tanto questões de saúde mental quanto de saúde física, né? Trazer benefícios ou trazer propostas, divulgar às vezes cursos, trazer palestras para dentro da empresa também, eu acho que é importante, para comunicar ou assuntos que as pessoas acham interessante. Pula de palestra? Temos um ótimo aqui do lado. Aí, ó, tá vendo? Ou, eu acho que você concorda comigo, né? Nessa parte de... Tudo que você falou é super difícil. Você trazer o conhecimento para dentro da empresa, para as pessoas, tanto assuntos que você acha importante, que seus funcionários precisam saber, quanto assunto que eles tenham interesse, quanto assunto que eles acham legal ser trazido para dentro da empresa. Então, acho que essa é a questão de proporcionar palestras, desenvolvimento, às vezes divulgar um curso, às vezes gratuito, ou outro curso que às vezes, né, pode ser pago, mas, pô, tá aí se quiser fazer, né, se interessar. E essa questão de construir boas relações, que eu acho que se a gente não tem boas relações dentro de um ambiente de trabalho, seja com um colega, seja com o seu chefe, com o seu liderado, seja com, né, independente da pessoa, vai ser desgastante. Você não vai ter uma saúde mental boa, você vai... Aí aquilo que ele falou, domingo você vai estar, que saco, tem que ir para aquele lugar. Então, acho que poucas coisas, às vezes, pontos mais simples, como construir uma boa relação, mas que faz toda a diferença dentro de um ambiente. Você, né? Se você enxerga... Isso aí. Eu queria só acrescentar contribuir, né, com toda a fala da Paty, mas assim, acho primordial a presença do head na companhia. Cara, se o executivo, o CEO, head, claro que estou falando de organizações de área, esteja presente de alguma forma.
através de um vídeo comunicando quais são as diretrizes da empresa, o caminho, a direção. Quando você tem a presença do Head na empresa, você sente a proximidade dele, tudo que a Paty falou funciona. Faz toda a diferença, com Faz certeza. toda a diferença. Então, se a Paty falou assim, vamos trazer aqui um treinamento online, as pessoas estão engajadas porque o Head lá disse, estou promovendo, estou patrocinando, estou investindo, né? Vou trazer um palestrante aqui, vai falar de tal assunto, falar de saúde mental, vamos falar de vida, falar assim. Então, assim, a presença do Head é impactante no resultado. E aí isso tem que vir na alta gestão, direção, até o menor nível. Porque se todos souberem a palavra e a direção, né, do Head, não tem que discutir muito. O trabalho da RH é fazer as interfaces. Fortalecer, né? Fortalecer, aquilo que ele acredita. né? Então, mas, vamos lá. Vou dar um exemplo simples, tá bom? Vou começar o processo de avaliação, feedback. Faz parte da cultura da empresa. Se ele comunica, olha, gente, né, não deixe para preencher seus questionários, dependendo, sei lá, se for um Nine Box, por exemplo, não deixe para a última hora, eu também faço o meu. Que se ele traz isso, né, RH tem total apoio, as coisas fluem com clareza. Sim. Eu estou dizendo para você agora, se a gente criar uma cultura que vai ficar da direção do gerente para baixo, ali, um sai, troca, perdeu a cultura. Não é enraizada a cultura. A cultura ela tem que realmente vir de cima. Ela é o reflexo, ela é o reflexo do dono da empresa. Eu tive com um executivo aí, um CEO aí, bem bacana. Gosto bastante dele, inclusive. Falei, cara, me fala sobre a cultura da sua empresa, que é tudo que a gente quer saber. Para quem tem 1, para quem tem 10, para quem tem 7, para quem tem 50, para quem tem 5 mil, qual é a cultura da tua empresa? Ele falou assim, eu falo com eles todo dia. E aí ele criou uma rotina, ele grava vídeo para 10, 12 dias, não diariamente. Quando ele fala todo dia, assim, ele manda um recado especial, ele se faz presente na planta, ele, cara, me desdobra, às vezes, num período de um mês, porque são 4, 5 plantas espalhadas pelo Brasil, mas eu tô lá, então as pessoas me veem. Pô, chega, eu lembro de vem cá, sento, né? Aí tem um café com o presida, né? E aí ele, onde não está presente, ele consegue colocar o RH, consegue colocar as pessoas. Sim, me faço presente. Eu acho que esse do Café com o Presida me remeteu. Ano passado a gente teve um projeto, participei, que foi o Café com Sócios. Acho que foi uma das grandes oportunidades assim, do pessoal. Só completava tempo de casa, aí marcava, tomava um café, sentava, contava experiência de vida mesmo, assim, nada profissional, era para o pessoal poder se conhecer. Nada de análise, E aí é bem legal mesmo, porque você começa a enxergar o dono da empresa, os outros sócios, os líderes, como pessoa, né? Porque às vezes a pessoa coloca num pedestal ali que é intocável e tudo mais, e quando chega numa situação dessa, ele consegue se mostrar e falar assim, eu sou gente como vocês. E até porque a vulnerabilidade, né? Até como a pessoa que fundou essa companhia aqui, por exemplo, ele tem um storytelling fantástico por trás dela. Inspirador. Pô, e ele fala das dificuldades, das oportunidades, dos erros, dos acertos, e as pessoas vão inspirar outras pessoas, né? Em algum lugar nesse mundo, alguém precisa do nosso pior conteúdo, do nosso menor conteúdo. Imagina o nosso melhor dentro da companhia. Então, se esse vídeo aqui impactar uma pessoa onde não está ao nosso redor, missão cumprida para vocês, para nós que estamos aqui. Concordam? Imagina o storytelling de alguém que está próximo a vocês, né? Como é que é? Tive a experiência de estar numa feira chamada Enix, semana passada. E também tive na Bets Educação. Cara, vi uma pessoa que eu tenho maior admiração, assim, acompanhando. Sim, vou estar à distância, tá aí, a parte vai estar tudo bem, tudo bem. E aí você escuta a pessoa falando de um outro ponto de vista presencial, é diferente, é completamente diferente. Então, acho que se o Head puder estar de alguma forma, né, se fazendo presente, ainda que não seja de forma ali de estar todo dia na companhia, mas um vídeo, né, alguma coisa que ele... E uma presença construtiva, né? Não só a presença de cobrar algo. Cobrança vai existir, mas não construtivo. Sim. Vou encaminhar para o final, porque senão a gente vai ficar aqui falando 2, 3 horas. Sim. Agradecer, Paty. Dá um seja bem-vindo aí, já para você, faz um mês que você está aqui, mas seja bem-vinda. Você está já começando a implantar seus pensamentos, suas coisas. Estamos aqui para te ajudar também. A gente sabe que não é fácil, mas vai dar tudo certo. Então, agradecer. Você tem alguma palavrinha para deixar, alguma coisa que quer falar para finalizar? Não, acho que muito obrigada também pelo apoio, pela ajuda aí. Acho que são assuntos que trouxe, né? O que a gente trouxe hoje também são assuntos, como a gente está falando, de
para 3 horas, 5 horas seguidas, mas muito importantes. E se as pessoas, tipo, têm um pouquinho de interesse, tudo, dá uma pesquisada, procura um pouquinho sobre, porque, conhecimento nunca é demais, né? Então, tudo que vem para agregar. Então, assim, eu acho que a gente consegue, um pouquinho de cada coisa que a gente aprende já é um avanço muito grande pra gente. E eu, Nunes, quero agradecer, Nunes. Você foi prontamente ali quando eu te fiz o convite, topou vir. Você é um cara muito importante na minha caminhada, como eu falei, além do Nunes fazer essa parte de corporativo, ele faz algumas palestras também com religioso, de algumas outras coisas, e lá em 2013 ele impactou minha vida com uma palestra, então eu carrego já há 11 anos isso comigo. Estava comentando em casa com a minha noiva ontem, falando a importância daquela palestra, contando como foi, então eu quero te agradecer, você é uma figura importante. Eu como homem, como pessoa e também como profissional, porque a gente vai levando, como você disse, nós somos um só, né? Então não tem essa separação. Então eu quero te agradecer a presença, muito importante para mim a sua presença aqui. Legal, Vini. Primeiro eu também agradeço o convite, né? Acho que compartilhar conhecimento é dobrar o que você sabe, né? Então, Paty, seja bem-vinda à companhia, está no melhor lugar que você tinha para trabalhar, né? Porque aqui que você está, aqui que você faz presente, então Exatamente. Entrega o seu melhor e o resultado vai aparecer de alguma forma. Agradecer o Gabriel que está ali também e ajudou a gente. E Vini, eu quero falar uma coisa muito importante, trazendo um pouco para você desde 2013, né? Eu acredito muito, 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 assim, que não existe, como eu vou dizer para você, nada que a gente não possa realizar na vida. Eu não acredito em coincidência, eu não acredito, aí alguns vão falar em providência. O que eu quero dizer é o seguinte: você tinha que estar lá em 2013 e nós tínhamos que estar aqui em 2024. Então, eu nunca vou negar o pedido de um amigo. Nunca. Posso não ter agenda A ou B, mas eu vou me organizar para tal. E, para mim, onde eu te conheci tem muito mais valor, né, do que qualquer outro lugar que a gente possa estar na vida depois daquele 2013 ali, que você sabe o que eu estou dizendo, né? Então, para mim não importa as minhas 1000 e poucas palestras, que você sabe aí, né, o quanto eu, graças a Deus, consigo contribuir na vida das pessoas. Mas para mim é um prazer te ver aqui numa grande companhia, fazendo o seu trabalho, buscando o seu espaço, fazendo o que eu posso desejar para você que continue. E para toda essa organização, todos que vão nos assistir, dê valor onde você está no momento que você está. Faça o teu melhor onde você está, na oportunidade que você tem, da forma que você tem. Então, parabéns para você, desejo sucesso, que Deus te abençoe a sua vida, a sua trajetória, e que tenhamos outros podcasts, né, Paty? A gente aqui para falar desses assuntos que é da mente humana, do coração, e fica o convite para participar da nossa imersão. Esteja lá, vai gostar. Sucesso para ti. Muito obrigado. Agradecer o Gabriel, que está fazendo toda a parte técnica aí hoje. E é isso, pessoal. A gente se vê por aí, pelos corredores do escritório. E logo, logo, a gente está de volta também com o nosso Parada Cast. Muito obrigado. Valeu. Gabriel, você corta.